Glória a Deus. Cumprimento a todos capazes no Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Sei que está um pouquinho quente, quero ser breve naquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Uma coisa que eu vou pedir não fiquem saindo muito, porque esse período de abre e fecha a porta, o ar não suporta. Irmãos, tem 3 ar-condicionados e não está dando. A gente está com muito calor. Então, vamos ser breve aqui naquilo que o Senhor está falando, mas assim que sair, o Pedro já fecha a porta, não espere subir a escada, não, já fecha a porta, não é falta de educação não, irmão, é para o ar não ficar saindo e vir o ar quente, amém? Amém, amém, igreja? Amém! Certo? Glória a Deus! A poucos deu glória. Glória a Deus! Mas até o término da mensagem você vai glorificar ou vai chorar, amém? Jeremias, capítulo 1. Glória a Deus. Jeremias capítulo 1. Todos acharam? Amém. Capítulo 1, versículo 4. Amém, igreja? Amém. Jeremias capítulo 1, versículo 4, vai dizer assim esta noite: assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu assim: Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse: o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Amém? Se assenta glorificando a Deus nessa noite, glorificando ao Senhor que já se faz presente nesse recinto, nesse local. Uma palavra bem conhecida, já ministrei algumas vezes sobre Jeremias, sobre exatamente essa vocação. Estamos dentro de um texto aqui onde falamos sobre a vocação de Jeremias e a visão também de Jeremias. Nós entendemos que a primeira visão de Jeremias, no versículo 1, nós entendemos que a palavra de Jeremias, filhos de Euquias, então ele já vem relatando alguns pontos importantes também. E nós sabemos que em Anatote, na terra de Benjamim, e já queremos trazer algo aqui, eu quero trazer que Anatote em hebraico significa oração respondida. Então eu já não sei como que você fechou seu ano 2023, mas esse ano já é o início dessa palavra. O Senhor é um Deus que responde às orações. Então que você venha sair daqui nessa noite com a sua oração respondida em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Nós entendemos que esse cenário aqui onde Jeremias nasce é um cenário de sacerdote. Nós conhecemos essa passagem e já entendemos como foi a vida desse profeta e da chamada desse profeta. Entendemos que aqui tem muitos Jeremias, às vezes está ensaiando para ser um sacerdote, mas Deus está te chamando para ser um profeta. Então nós temos que muitas vezes ficar na posição que Deus tem chamado. Mas por que isso, pastora? Porque a palavra do Senhor dentro desse cenário é tão extraordinária, porque eu já começo a entender que o nome de Jeremias é aquele que é levado por Deus. Então a palavra do Senhor vai até Jeremias, e eu quero já entender aqui que antes que eu te formasse, é antes, não é durante e nem depois. Mas nós queremos voltar só o versículo para que nós possamos entender aquilo que o Senhor vai falar comigo e contigo nessa noite. Porque quando a palavra do Senhor fala, não é Jeremias que procura dialogar com o Senhor. Então é tão interessante que muitas vezes nós queremos algo e pedimos, mas o Senhor nessa noite, Ele vai até você para dialogar com você, porque é Ele que te chamou antes que você fosse formado. Aleluia!
entende a importância de Deus conhecer você antes de você ser formado no ventre da sua mãe? E nós entendemos que essa chamada de Deus para a vida de Jeremias é como a nossa chamada. Por que como a nossa chamada? Porque antes mesmo, diaconisa Rafaela, de você nascer, de você ser gerada, Deus já havia escolhido você. É simples assim, ponto, irmãos. Porque antes de você ser formado. Mas é tão interessante quando nós falamos sobre esse antes. Talvez você chegou hoje aqui se perguntando: eu não sei o que eu estou fazendo aqui na igreja. Eu não sei o que eu vim fazer nesse culto. Eu não escolhi ser profeta. Eu não escolhi ser levita na casa do Senhor. Eu não escolhi ser um cooperador. Eu não escolhi ser um diácono. Mas aí eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida que não escolheu nada. E você não escolheu mesmo. Porque João capítulo 15, versículo 16: não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Então, meu irmão, eu não sei de que maneira você chegou aqui falando da tua chamada. Não foi você que escolheu ele. Ele te escolheu primeiro no ventre da sua mãe. Então é tão interessante, muitas vezes nós queremos questionar a chamada de Deus na nossa vida. A pastora Deus já conta da família. Ou glória, melhor ainda, o seu sacerdote da tua casa, o profeta da tua casa. Não é outro. Então Deus tem uma chamada para mim e para você. Para quê? Para profetizar em meio à nossa família. Por quê, irmãos? É tão interessante entendermos quando o versículo 5, ele fala: antes que eu te formasse no ventre, Jeremias, eu já te conheci. Conhecer. Tem um relacionamento com ele. Aí você vai entender que vai ter uma passagem na Bíblia: apartai-vos de mim que eu não te conheço. Por que apartai-vos de mim porque eu não te conheço? Porque às vezes você fala que anda com Deus, mas não conhece o Deus que você serve. Então não adianta você querer andar com Ele sem conhecer Ele, sem se relacionar com Ele, o dono, o Todo-Poderoso. Então é interessante nós entendermos que nessa escolha, e a Bíblia nos mostra sobre isso, quantos foram escolhidos por Deus. Mas aí nós olhamos para a palavra do Senhor, e a Bíblia também nos mostra sobre Moisés, onde ele estava no meio de uma sarça, e Deus foi falar com ele. Para quê? Para ser libertador de Deus. Então naquela hora Deus já estava separando algumas pessoas. Do mesmo modo que Deus também está separando você. Então, o mesmo Deus que chama Moisés, chama também Josué, que estava aqui na escola bíblica. Glória a Deus. Isso. Então, o mesmo Deus que chama Moisés, que chama Josué para direcionar o povo, é o mesmo Deus que chama quem, meu irmão? Chama Salomão. Para quê? Para dar continuidade ao reinado de Davi. O mesmo Deus que chamou Moisés, chamou Josué, chamou Salomão, é o mesmo Deus que chamou Jonas, que ainda assim se escondeu dentro do grande peixe. Não tem ninguém que se escondeu não, né? Jesus também chama o que? Os seus discípulos para completar uma grande obra. Deus chama Paulo. Para quê? Para sofrer pelo Evangelho e pregar a sua palavra. É tão interessante quando Deus chama Ezequiel perto do rio Quebar. Para quê? Para ser um profeta. Então nós estamos falando aqui de uma chamada. Então levanta a sua mão para receber. Assim como Deus tem chamado esses homens, hoje Ele chama homens e mulheres de Deus para ser profeta de uma nação. Porque antes que você nascesse, eu já conheci, já tinha me relacionado com você. Então eu quero já entrar nessa palavra, eu quero ser preso naquilo que Deus ministrou no meu coração. Deus te conhece. Então esse conhecer é que Ele conhece e se relaciona contigo. Mas quando foi o tempo que você reservou para se relacionar com Deus? A chamada do escolhido. Você tem buscado se relacionar com aquele que tem te chamado para uma grande obra? Aleluia. Porque nós, irmãos, nós pedimos tanta coisa para Ele, mas quando nós começamos a entender que Deus, Ele fez uma chamada antes mesmo de nós sermos formados. Isso é tão extraordinário, irmãos. Se você ir lá rapidinho
versículo 16. Eu falo que Jeremias, ele é alguém, irmãos, que ele parece conosco. Ele sofreu. Quem me ajuda a pregar hoje? Quem é bom de Bíblia? Salmo 139, versículo 16. Salmo 139, versículo 16. Vem aqui, varão, lê aqui. Me ajuda aqui a pregar. Glória. Varão, de repente, varão. Aleluia. Estamos falando de quem? Jeremias. Eu te conheci. Por que Deus está falando isso? Pode ser, igreja. Amém. Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram a minha matéria ainda imperfeita, e o teu livro todos os meus membros foram escritos, os quais eram continuamente formados, quando nem ainda havia nenhum deles. Deus abençoe. Sabe o que Deus está falando aqui? Tem pessoas que olham para você e acham você imperfeito. Aleluia. Tem pessoas que podem olhar para você e acham que não vai sair nada daí. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus está dizendo: sou eu que te dou a voz para falar em meio ao deserto. E aí você fala: foi eu que escolhi você, foi eu que te chamei, foi eu que te capacitei. Então não adianta ficar se escondendo atrás das bagagens, entrando na baleia do peixe, falando que você não tem uma chamada. Tem uma chamada, e a chamada é sua, vou estar dentro da tua casa. Esse é o tempo que o Senhor começa a chamar homens e mulheres para pregar o verdadeiro evangelho. Antes que você fosse formado, eu já estava na sua história. Ah, pastora, mas eu não nasci no berço evangélico. Me perdoe, eu também não. Mas antes, ele está falando que antes, não foi durante. Antes, quando você estava na bebedeira. Antes, quando você estava no pecado. Antes, quando a sociedade não te dava nada, ele já te amava. Ah, você não entendeu, não? Você acha que Deus te ama hoje porque você está aqui dentro? Não! Ele é o único que chegou antes. Ele amou você lá atrás. Antes que você não era nada para ninguém. E ele simplesmente falou: eu te chamo, eu te amo e eu te escolhi. Se você estivesse aqui, a culpa era do nome dele. Ele escolheu antes de você ser formado. Então isso é interessante, porque muitas vezes nós queremos falar que Deus nos ama hoje porque nós aceitamos o Senhor. Ele te ama faz tempo. Porque o mundo costuma não nos dar crédito. O mundo costuma fechar algumas portas. E nós começamos a entender que o mundo não é mais para nós. Tem lugar que não te cabe mais. Tem ambiente que não é mais para você. Você não entendeu que Deus já te amou antes. Ele não te ama hoje porque você desceu as águas. Ele não te ama hoje porque você fala em línguas. Ele não te ama hoje porque você tem ministério, não. Ele te amou quando você era lá atrás. Então, se ele te amou quando ninguém te amava, é o motivo de você agradecer a ele. É o motivo de você levantar todo dia e falar: Senhor, muito obrigado. Porque realmente eu era sem fogo e era vazio, mas o Senhor soprou sobre a minha vida e me deu vida com abundância. E é tão interessante que é a coisa mais linda. É o Deus que estava na sua história antes de você ser gerado. Isso é loucura, cara. Deus conhecer você antes de qualquer pessoa. Deus sabia que hoje você estaria aqui sentado nessa cadeira. Porque Ele já conhece a tua história. Ele é o único que conseguiu entrar na tua história e fazer da tua história algo surpreendente, improvável. Eu poderia até falar que o louvor no departamento de gesto, Deus outros poderia ser uma confirmação. Estou disponível. Um chamado. Você está disponível hoje? Para você seguir aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Será que esse momento que você entrou por essas portas, você entende que Ele tem algumas promessas? Mas Ele diz: eu te conheço, eu te chamo como, eu te santifico e te chamo como profeta. Eu te conheço, eu vou te santificar e vou te dar as nações. Isso é promessa de Deus para a nossa vida. E a nossa geração irá exaltar o nome do Senhor. Porque a sua história não termina aqui, sentado somente nessa cadeira. Você tem algo
algo que é de Deus para você fazer. Então, quando Deus começa a falar dentro da sua palavra, e é extraordinário, nós vamos rapidinho também voltar aqui em Jeremias, só para você entender aquilo que o Senhor quer falar com a igreja. Eu quero ser breve mesmo, irmãos. Jeremias capítulo 20, versículo 9. Então disse eu: não me lembrarei dele, e não falarei mais do seu nome, mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrando os meus ossos. Estou fadigado de sofrer. Coisa linda. Agora eu quero pegar aquele que quer simplesmente desistir. Fala, Deus. Jeremias capítulo 20, versículo 9, ele está aqui falando assim, que arde algo no seu coração. Aí muitas das vezes, mas isso aqui é muito lindo, você começa a dizer assim: eu não quero mais servir, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais ser profeta. Mas não dá. É interessante porque você começa a dizer: hoje eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de louvor, viu, Júlio? Eu não quero mais ser levita. Mas aí eu olho na palavra do Senhor em Jeremias capítulo 20, arde no coração emoção. E aí quando ele fala, está encerrado nos meus ossos estrutura. E aí eu começo a entender, sabe o que ele está dizendo? Ainda que eu queira abandonar o meu chamado, não dá, porque está interligado algo comigo e o céu. Então eu não consigo me afastar daquilo que queima, que arde no meu coração. Então não é para você sair errante por aí que nem H, não. Ele está falando, quando você pensar em sair, vai arder no teu coração a chama. É esse amor de Deus. E não dá para você sair da presença dele. Fala no teu irmão, se hoje vai ser o último dia, não saia. Fala para ele, não saia da presença. Deus sabe que você está falando aqui. E é isso que é interessante. Porque quando ele fala, então disse eu: não me lembrarei dele, e não falarei mais o seu nome. Eu não quero mais saber de nada. Mas sabe o que vai acontecer? Isso foi no meu coração como fogo. Não adianta, irmãos. Nem para desviar mais pressa. Não tem jeito. Quando você encontra, você tem um verdadeiro encontro com Jesus, ninguém mais te tira da presença dele. Às vezes você fica errando, você não sabe nem se você quer ficar aqui, se você quer ir para fora. Uma coisa é Deus te direcionar, outra coisa é você sair sem direção. Então quando você pensar em sair, é a mesma coisa de Jeremias. Você acha que a chamada de Jeremias foi tão fácil que ele queria aceitar o seu chamado de profeta? Naquela época, meus irmãos, quando falavam em profeta, eles estavam querendo morrer, porque era dor. Ele não foi chamado para pregar para uma nação tranquila, não. Era pessoa com coração duro. Era para ele simplesmente pregar a verdade. Então muitas das vezes é fugir. Aí hoje, se você se levantar e Deus fala assim: você hoje é um profeta, aí você olha para a história de Jeremias e Ezequiel, você fala: eu não quero passar por essa prova. Aguenta, sustenta aquilo que você já pediu para Deus, porque não foi você que escolheu ele, foi ele que te escolheu. Então se Deus te escolher, ele vai te capacitar para uma grande obra. Então esse ano 2024, deixa de fazer as coisas erradas e faz a obra por excelência, porque ele te escolheu, não foi eu. Amém ou não amém? Amém. Então quando você depara com esse versículo, capítulo 20, versículo 9, é isso que eu quero só deixar interligado para você. Não tem mais para onde você ir. Você já fugiu demais. É hora de você entender a sua chamada hoje. É hora de você entender o que você veio fazer aqui nessa terra. Ah, pastora, mas você está pregando hoje muito da família. Eu estou pregando para a família. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Então, dentro dessa palavra, dentro daquilo que Jeremias tem passado, tem vivido, porque ele fala que simplesmente ele é uma criança. Ô desculpinha, né? E alguns querem falar dessa mesma forma, eu não sei falar. Pastor, eu não sei nem orar. Pastor, eu não sei nem louvar. O que você sabe fazer? Aí você organiza a igreja. Vai, organiza. Glória.
Você acha que só fazer a obra está aqui em cima? A obra faz aqui, faz quando abre a porta e faz lá na rua. Glória a Deus. Aí é o seu chamado. Aqui é bonitinho, irmãos. Aqui é lindo. Mas eu falo a verdade para vocês que é futuros pregadores. Pregar dentro de casa não é tão fácil. Porque todo mundo já te conhece, irmão. Aleluia. Todo mundo te analisa. Todo mundo é dentro de casa. Aí você vai falar dos irmãos, alguns vão entrar aí dentro de casa. José, Jefité, foi dentro de casa. Então, quando é dentro de casa é mais difícil. Aí você sai fora, você prega, quem conhece você? Nossa! É o mesmo voltar, né? Mas pra você, não estou em casa. Está sendo usado. Se você se deixa usar, em glória a Deus. Mas quando for para pregar dentro da sua casa, ai meu Deus. Deixa para próximo. Tá pegando pesado? Tem visitante hoje aqui? Fica tranquilo que depois sai. Irmãos, nós estamos falando de chamada. E chamada, irmãos, não é fácil. Então, muitas das vezes, dentro de casa que começa. Então, quando Deus chama Jeremias, ele fala que é uma criança, poxa, ele cresceu num ambiente sacerdotal. Ele escolheu isso. Agora vai doer, mas vai sarar. E quem foi que falou que o escolhido tem que escolher? Ele escolheu ser sacerdote, mas Deus escolheu que ele fosse profeta. Meu Deus. Aí você acha que você recebeu uma chamada, então vou escolher assim, então você levita. É você que tem que dar as ordens para Deus ou é Deus que tem que dar as ordens para você? Aí a gente volta em João capítulo 15, versículo 16, não foi vós. Foi ele. Então se ele escolheu, ele vai falar para que ele quer você. É isso, irmãos. Ah, não, eu sou criança. Irmãos, 12 anos já prega, 9 anos já prega, 7 anos já prega. Como é que fala que é criança? Se está dentro da casa do Senhor e está aprendendo a palavra, você já é um pregador, irmão. Não tem idade. Mas eu começo a entender que ele fala dessa forma, porque imagina a mente desse homem. Não, mas eu ia ser o ambiente, tudo que eu aprendi a fazer, a planejar o culto, a receber, a preparar. Agora eu esqueço tudo, porque você vai ser profeta. E como vai ser isso? Você vai sofrer. As suas profecias não vão se realizar até que você esteja, né? Depois que você morrer, depois, algumas profecias vai acontecer. Durante você não vai ver. É duro, né? Mas o versículo 9 diz: Deus, Senhor, a mão tocou na boca e me disse: eis que põe a minha palavra na tua boca. Acabou. Não somos nós que escolhemos as palavras. Quando nós estamos disponíveis, é Deus que escolhe a palavra. Ah, pastor, mas essa palavra não está boa. O problema é seu. Porque a palavra que vem de Deus só não aceita quem não está sendo confrontado com a palavra e com a tua chamada. Aleluia. Sabe o que é interessante? Não tem culto ruim. Tem culto que você não sabe entregar para Deus. Porque você chega pedindo a casa, o carro, a mudança de emprego, um aumento de salário, um aumento lá na conta que de repente que pode acontecer. Tudo isso é maravilhoso e pode acontecer, é positivo. Mas Deus trouxe você aqui para falar primeiro cuida do teu chamado, para depois eu continuar a obra que eu comecei no movimento. Primeiro cuida de dentro da tua casa, da minha casa aqui, para depois eu cuidar da tua vida. Então quando nós começamos a se disponibilizar para Deus,
Deus ele contempla tudo, e Ele sabe de tudo. É tão interessante que quando nós falamos que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, eu me lembro ali em Números capítulo 12. É tão forte isso, porque Arão e Miriam falaram mal de Moisés. Meu Deus, olha descendo. E não é porque ele falou mal, os dois falaram mal de Moisés por causa de coxita. Então eles relatam algo nas costas de Moisés. Mas quem ouviu? Não foi alguém que foi lá falar: Moisés, estão falando mal de você. Foi Deus. Deus viu quando Arão e Miriam falaram de Moisés. Deus simplesmente chegou, veio os três para fora. Veio os três para fora da tenda. Olha o particular de Deus. Deus não expõe ninguém, né? Quando Ele quer, ele expõe também. Mas Ele chamou os três para fora. Oh Deus, por que esse? Estava nem aqui, né? Mais ou menos. Chamou os três para fora. Eu já vou até fechar o meu esboço. Quando Ele chamou os três para fora, eu imagino Moisés. Diagonia Rafa. Aí Deus vai dar uma direção. Olha, a gente está um período aqui nesse arraial, né? É a direção de Deus. Mas não é isso. Deus relata que ouviu Miriam e Arão falando mal. A nuvem se afasta daquele ambiente, e assim que a nuvem se afasta, a representação de Deus, Miriam fica leprosa. Isso porque falou mal de Moisés, o líder. Fortíssimo. Tá, não, vai ler Números. Não estou inventando não, é palavra. Só que aí, Arão, ele fica comovido com aquela situação e vai até Moisés clamar: Moisés, ora a Deus, ora a Deus. E Moisés vai até Deus: Senhor, vai pedir pela misericórdia de Miriam. E Deus fala: 7 dias fora do arraial. Então durante 7 dias ela não vai cantar, durante 7 dias ela não vai dançar, durante 7 dias ela não vai participar de festa nenhuma que acontecer naquele período. E aí retiram ela do arraial, vai para fora, fica 7 dias e depois vai buscar. Agora eu pego. Na hora que vai chegar os 7 dias, mas a outra vai vir aí agora. Falou mal do líder, agora vai ter que vir, vai ter que voltar. Não é vai ter que voltar. Quando completa os 7 dias, vai lá e busca ela de volta. Não é de qualquer jeito, irmãos, que você vai tocando em alguém vai ficar dessa mesma forma. Eu não sei porque Deus ministrou esse versículo. Eu não sei porque Deus ministrou, porque nós estamos falando de chamada. Então toma cuidado com a tua chamada. Porque Miriam também era líder, Arão também era líder, só que não respeitou a liderança de Moisés. Então cada um fica na chamada que Deus colocou. Respeita a liderança, porque você também tem chamada. Glória a Deus. E a nuvem naquele período de 7 dias não apareceu mais. Só apareceu quando Miriam recuou. Deus, irmãos, Ele está chamando você num particular nessa noite. Valorize a chamada que Deus tem na sua vida. Você vai conseguir restaurar a tua casa, o teu casamento, quando você se posicionar na direção que Deus quer. Para de ficar correndo para um lado e para o outro e não entender o que Deus tem na sua vida. Aquilo que Deus tem na tua vida, Ele já falou, Ele já fez, Ele já mostrou. Falta agora você se posicionar. É simples. Aleluia, Pai. Então eu disse: Senhor, não sei, porque eu sou uma criança. Você para de dizer que você não consegue. Eu não vou falar porque eu não consigo. Eu não vou fazer porque eu não consigo. O que você consegue? Mas na tua casa você não prega? Falar do amor de Deus é difícil. Falar daquilo que Ele já fez para você é difícil. Isso é pregar, irmãos. Então Deus está chamando. Deus está chamando você para uma realidade. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para livrar, diz o Senhor. No versículo 11, ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: o que é que vê, Jeremias? Eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Olhando
significado é Deus falando: eu vou multiplicar. Porque essa vara, essa planta, essa árvore, ela multiplicava. Então é Deus multiplicando o seu ministério, a tua chamada, aquilo que Deus tem colocado na tua vida. Você não tem que mais olhar com os seus olhos carnais. Comece a olhar a sua situação com os olhos espirituais. Não olha para a sua casa com os olhos carnais. Olha para dentro da sua casa com os olhos espirituais. Não olha para a tua família com os olhos carnais. Olha para a tua família com os olhos espirituais. Por que isso, pastor? Porque quando nós olhamos com os olhos espirituais, vai dar certo. Vai dar certo. Você tem que olhar e falar: o meu casamento é abençoado, a minha família é abençoada, o meu ministério é abençoado. É você olhar para a situação dentro da sua casa e falar: eu tenho uma chamada, eu sou um profeta dentro da minha casa, eu vou profetizar dentro da minha casa, ainda que a minha família inteira não entenda. Deus te levantou como profeta para você ganhar essa família complicada que é a tua e a minha. E às vezes nós queremos ganhar, não é só a igreja, é ganhar aqueles que não dão crédito no Evangelho do Senhor. Deus chamou Jeremias para pregar e não foi para uma nação tranquila. Então você tem que olhar para a sua família e falar: ainda que seja difícil, eu vou até o fim. Fica de pé, igreja. Então nessa noite, pode preparar o louvor. Você está disponível para aceitar o chamado de Deus? Aleluia. Ah não, pastor, se eu tivesse a carteirinha hoje mesmo eu já estaria indo para entregar. Sinto muito, coloca ela no teu bolso, ora mais em cima dela, né? Glorifica a Deus mais, agradece a Deus pela oportunidade, pelo ministério, vai fazer a obra. Faça aquilo que o Senhor tem mandado você fazer. Pastor, eu vim hoje atrás de uma resposta. Deus já deu a resposta para você. Mas como que Deus deu a resposta para mim, pastor? Você não entendeu a palavra? Você não entendeu o que Deus falou com você? Você não entendeu que Deus está falando: eu te conheço? Aleluia, Jesus. Aonde você colocar a planta dos seus pés, Deus te conhece, irmãos. Não adianta se esconder. Deus te conhece. E falando que Deus te conhece, você entender que Deus te chamou. Então os processos que você passa na sua vida, é você e Deus também, irmãos. Só que nada é eterno, passa. Sabe por que passa? Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel. Aleluia. Ele é fiel para ir até o fim com você. E ele falou que estaria com ele, eu estarei contigo. Então feche seus olhos. Talvez você não queria nem ter vindo hoje, mas já que veio, suporta o processo. Já que veio, entenda que Deus tem o melhor para a sua casa e para a sua família. Não era nem para ter vindo, mas veio. Se veio para escutar o que Deus tem falado. Glória a Deus. Então muitas vezes nós saímos de casa e falamos assim: eu nem queria vir para o culto hoje. Mas aí, seu coração queimou. Por que queimou? Porque o Espírito Santo falou assim: vai. Porque eu quero falar sobre o seu chamado. Aleluia, Pai. Sobre aquilo que eu tenho escolhido para você. Sobre aquilo que eu quero para a minha igreja. Para de começar e parar. Para de começar hoje e parar amanhã. Seja fiel àquele que tem te chamado. Aquele que não mede esforço para estar te ajudando. O tempo todo segurando as tuas mãos. Ele te conhece. Ninguém mais conhece você como ele. Glória a Deus. A sua esposa, o seu filho não te conhece como ele te conhece. Ele sabe o que você está precisando. E você está precisando renovar a tua aliança com ele. Você está precisando renovar uma aliança de fé, uma aliança de que, Senhor, eu sei que o Senhor é comigo, então vai dar tudo certo. Hoje é um domingo profético também, não só quinta-feira profética. E eu quero profetizar aqui